Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. Lembrando aos telespectadores que o podcast Neotrabalhismo, nós falamos de política, economia, direito, história, religião, espiritualidade. O convidado de hoje é o Salomão Kipperman Stenberg. O nome dele é muito grande, mas eu resumi: Salomão Kipperman Stenberg. Primeiro que é um nome bonito, um nome forte, e está resumido. Salomão, seja bem-vindo. Antes da gente começar aqui nosso bate-papo informal, tranquilo, eu quero te dar um minuto para você dar as boas-vindas ao programa e aos nossos telespectadores. Bom, boa tarde, boa noite para o pessoal, tá? Eu sou um dentista. Nós vamos falar aqui sobre geopolítica do Oriente Médio. Se fosse para falar de odontologia, prevenção, eu estaria mais, pelo menos, a minha área profissional. Mas eu, como judeu, vou transmitir a minha opinião, querendo ou não, sou ligado disso desde a minha adolescência. Perfeito. Para quem não conhece, o Salomão é um dentista renomado, é um empresário de sucesso e é um grande militante do judaísmo, é judeu, leva a religião a sério, respeita muito as escrituras sagradas e vai aqui transmitir um pouquinho do conhecimento dele de cada coisa, dá um pouquinho da religião, um pouquinho da geopolítica, como ele mesmo falou. Salomão, vamos começar pelas perguntas leves. O que te levou a conhecer Deus no judaísmo? Vou ser sincero, eu sou judeu desde criança para ser judeu, vai? Meu pai, ele não teve a oportunidade de conhecer religião judaica, tá? Ele é filho de imigrantes, mas é um dentista também, mas muito culto. Ele podia falar muito sobre história do judeu. Sobre o judaísmo, ele, por desconhecer o assunto, ele me matriculou num colégio que realmente ensina religião judaica, tá? E lá eu acabei tendo conhecimento prático do judaísmo, do que é a religião, tá? Embora na adolescência tive muita influência de grupos judaicos de esquerda. Consequentemente, eu tinha muitas dúvidas da existência de Deus. Mas hoje, graças a um rabino, eu tenho certeza que Deus existe. Perfeito. Você quer perguntar por quê? Por quê? Aí, ó, não sei se você está gravando, faz os teus cortes aí. Vou ser sincero, eu sempre fui judeu pra caramba, dentro do sentimento de povo. Quando eu fui para Israel, eu já tinha uns, 30 e poucos anos, e eu achei estranho aquele pessoal de piercing, e não existia uma vida judaica. Mas, veja, e eu também não ia em sinagoga, cara, uma coisa doida. Mas aí eu me lembrei de um livro anarquista, sério. Nesse livro anarquista, o escritor colocava que, obviamente, ele não acreditava em Deus. Mas, para o mundo, para a gente conseguir uma sociedade anárquica, com justiça social, que anarquismo é justamente isso. Não precisa de um governo, porque o homem se organiza de uma forma justa. Ele colocou Deus. Então, como eu era judeu pra caramba, sempre me achei judeu pra caramba, eu resolvi educar meu filho dentro do judaísmo, levar ele para a sinagoga, etc. E aí eu fui me inteirando até que um rabino chegou para mim e me colocou para estudar, tá bom? E ele colocou, como eu sou um cara pragmático, ele me mostrou que dentro do conhecimento judeu religioso, tem que o mundo é redondo, tem gelo no Polo Norte, no Polo Sul, sendo que no Polo Sul é só gelo, em cima tem terra também. O número de estrelas no céu, que é infinito, e o judaísmo diz que tem um pouco mais, mas a ciência vai chegar nela, e outras coisas.
Mas uma coisa que me impressionou, sem brincadeira, o último livro profético é o livro de Esther. E no livro de Esther, quando os filhos do ministro Haman são condenados à forca, existem umas letrinhas pequenas, que são justamente o ano hebraico do tribunal de Nuremberg. E aí eu achei que isso não poderia até ter sido enxertado mesmo. Aí eu procurei um pergaminho desse, que eu tenho certeza que é datado de 1800. E estava lá. Aí, Deus existe. Muito bom. Salomão, já que entramos no assunto de religião, espiritualidade, explique para os nossos telespectadores e ouvintes, de forma resumida, o que seria o judaísmo? Olha, o judaísmo, na verdade, é um sistema, um modo de vida que prega uma sociedade justa entre os homens, sem brincadeira. São as 10 leis de Noé, né? E isso é o que o judeu deve espalhar para o mundo, e a certeza que existe Deus soberano. Agora, os judeus têm, vamos dizer, Deus encarregou o povo judeu a ter algumas tarefas de espiritualidade que distribui para o mundo. Tipo, algumas cerimônias religiosas. Uma coisa interessante estamos aproximando agora a festa das cabanas. Então, a gente une as 4 espécies, que significam os 4 tipos de seres humanos. Tem seres humanos que têm mitzvot, mas não têm boas ações, ou até de judeus, seguem a Bíblia, mas não têm boas ações. E até mesmo seres humanos assim. Tem outros que não têm nem uma coisa nem outra. Tem outros que têm uma, mas não têm a outra. Então, esses frutos juntos formam as 4 tipos de espécies, ou de temperamento das pessoas. E todos juntos formam a sociedade. E nós temos o hábito de balançar isso para frente, para trás, para o lado, para cima, para os lados, para cima e para baixo. E isso, teoricamente, vai trazer paz e até chuva para o mundo. Então, os antissemitas têm razão. Se chove de mais ou de menos, é culpa dos judeus. É uma brincadeira que eu faço, tá? Perfeito. Então, Salomão, deixa eu ver se eu entendi sua explicação, que foi muito legal. O judaísmo é uma forma de pensar, é um sistema de pensar, de viver, de costumes, que faz com que o ser humano tenha que cumprir as leis de Noé. Toda a humanidade. Toda a humanidade. O judeu tem a obrigação de difundir as leis de Noé. Ok. E dentro do judaísmo, além de você ter que seguir as leis de Noé, tem que seguir também as leis de Moisés? Sim, o que seriam as leis de Moisés é fazer o sábado, os sacrifícios do templo, que eu até, por incrível que pareça, acho que vai ser restaurado, que trazem uma certa espiritualidade para o mundo. Inclusive, todos podiam trazer sacrifícios, tá? Não era só judeu, não. Então, basicamente, as regras da religião judaica específicas para o judeu são em favor da humanidade. Incrível que pareça. Eu até tenho uma história gozada, cara, sério. Eu frequentava uma sinagoga pequena, tá bom? E uma das minhas funções era limpar o aquário que a gente tinha para as crianças. Eu gosto muito de animais também, tá? E entrou um casal num domingo. E a mulher, a esposa, falou assim para mim: você é o rabino? Eu falei: não, eu tenho algumas funções aqui e tal. E ela demonstrou um super interesse em se tornar judia. A primeira coisa que deve ser feita num caso desse
é mostrar para a pessoa que não tem nenhuma vantagem em ser judia, tá? E teve uma hora que eu falei que todo mundo vai para o céu. Aí ela falou assim, você tem certeza disso? Eu falei, claro, todo mundo é filho de Deus. E aí ela desistiu de ser judia, né? O gozado é que isso foi num domingo. No sábado seguinte, o marido dela veio, chegou para mim e me agradeceu muito, porque você sabe que quem manda no casal, desculpe aí, é Sara, as mulheres. E aí o cara estava achando que ia ter que virar judeu. E ele chegou para mim e falou assim, cara, muito obrigado, eu estava achando que ia ter que virar judeu. É 100% verídico. Então deixa eu tentar entender. Judeu ou não judeu pode seguir as orientações do livro sagrado do judaísmo, que é a Torá. E com relação às humanas, as relações entre homens, sim. Não há necessidade de cumprir o Shabat. A ritualística não. Sim. Mas a relação humana pode. Claro, deve. Tem que. Perfeito, perfeito. Salomão, judaísmo leva a Israel. Tu tem como nos explicar de forma resumida a criação do Estado de Israel? Veja, eu vou voltar lá para trás, Por tá? favor. Então, nos tempos de Abraão, Sim. que eu acho que é lá para 1800 a.C., tá bom? Abraão teve a profecia que existe Deus, teve até o sentimento antes, né? Ele destruiu aquelas estátuas do pai, a pessoa deve lembrar aí da Bíblia, e foi para Israel, foi uma profecia que ele teve, tá bom? Chegando em Israel, ele tinha inclusive todo mundo sabe, todo mundo que é evangélico, talvez católico, sabe, que ele tinha uma tenda aberta para os 4 lados, onde ele recebia todas as pessoas e divulgava a existência de Deus. Essa era a tarefa que ele se deu para si, ok? Como ele não tinha dificuldade de ter filhos e tal, já estava com uma idade avançada, e a esposa dele, a Sara, sugeriu que ele tivesse uma segunda esposa. Então, ele, na verdade, foi a escrava, eu acho, Agar. Agar. Isso, Agar se tornou esposa dele e teve o Ismael, ok? Posteriormente, a Sara teve a oportunidade de engravidar e nasceu o Isaac. A Sara, ela teve o pressentimento que o Ismael não seria uma boa companhia para o Isaac. E simplesmente chegou para o Abraão e falou assim, manda o teu filho embora junto com a Agar. Cara, querendo ou não, o Abraão gostava da Agar e do seu filho, cara. Ele foi falar com Deus. Aí Deus simplesmente falou, escuta Sara. Aliás, isso aí é um conselho para todos os homens aí que estão ouvindo, tá? E aí ele realmente colocou os dois para fora de casa. Ismael se tornou uma nação muito grande, é até a profecia, tá bom? Muito, muito, muito grande. E o Isaac deu origem aos judeus, que, cara, hoje a gente é 13 milhões de pessoas no mundo, tá bom? Não dá nem 2% da população. Ok. Mas quando tu fala que Abraão saiu da onde ele morava numa comunidade pagã, ele Sim. era pagão, ele adorava os deuses em estátua, ele larga a religião, ele larga o território, vai para um outro território, e lá nesse novo território, ele cria o culto a um Deus único. Ele cria ou espalha a noção de um Deus único. Aliás, essa é a missão do judeu: boas ações e o culto, saber que existe um Deus único, tá bom? E que todo mundo é filho de Deus, tá? Eu acho que eu já falei, os judeus têm algumas tarefas específicas que são para atrair mais espiritualidade para o mundo.
Mas, depois de 120 anos, de acordo com nossas ações, nós vamos para um mundo espiritual, tá bom? E eu até brinco que para os judeus, para alcançar uma cobertura no céu, é mais difícil porque a gente tem mais obrigação. Perfeito. E lembrando também aos telespectadores que o povo judeu é um povo muito heróico, muito bravo, muito resistente, porque além de ter vivido em vários territórios como nômades durante milênios, foi um povo que foi escravizado em dois momentos da história: no Egito, onde Sim. Moisés o libertou, e na Babilônia. Olha, na Babilônia, eu entendo que não, tá bom? Nabucodonosor. Isso. Ele, percebendo que tinha elementos de um certo nível cultural dentro da sociedade judaica, ele trouxe eles para a Babilônia para participar da vida econômica, política do país, tá bom? Outros fugiram, foram dispersados, e outros ficaram em Israel, justamente os menos cultos, tá? Então, ele não escravizou, não. Os judeus foram escravizados no Egito. Na Europa, sob o domínio dos cristãos, eles viviam em guetos, que era praticamente um modo muito ruim de vida, com pouca qualidade de vida, tá bom? Verdade também que tem uma coisa interessante, olha só, a atividade de medicina, você tem que estudar corpos, né? E isso é proibido pela religião cristã. E para os judeus, a fim de salvar vidas, se pode, para se defender, se o cara vai te matar, você pode matar o sujeito antes, e em um corpo você pode até estudar para salvar vidas no futuro, tá bom? Então, eles podiam ser médicos. O judeu, o índice de analfabetismo é baixo, porque o cara tem que estudar a Bíblia, entendeu? Então, facilmente eles começam a ter noções de matemática, então essa influência de matemática, raciocínio. Então muitos viravam o pessoal das finanças do rei, tá bom? Negociantes, tem uma coisa legal: um judeu da África, negro, um judeu da Ásia com características de mongóis da Ásia, né? Um judeu lourinho da Europa e o judeu do Oriente Médio com características árabes, eles têm uma cultura mais ou menos comum. É claro que tem algumas diferenças, tá? Mas e uma língua em comum. Então, o comércio entre as regiões feitas pelos judeus era mais fácil. Então, uma pequena classe na Europa vivia sob um nível de vida horrível, e uma grande classe, vivia sob uma situação econômica horrível. Existia 2% que tinham o dinheiro realmente. Os judeus viviam em guetos, tá bom? Segregados, fazendo profissões de baixa remuneração, ferreiro, costureiro e sei lá mais o que. Agora, gente, eu falo a verdade, tá? Existia também uma situação interessante. A intelectualidade religiosa casava com o pessoal da grana, tá bom? Então, 3, 4%, 5% vivia bem, e o povo na miséria, tá bom? Essa era a situação antes do iluminismo, tá bom? Quando os judeus eram cidadãos de segunda classe. Vou até continuar.
no iluminismo começou aquela história de liberdade, igualdade, fraternidade. E aí, muitos judeus puderam sair do gueto. E, querendo ou não querendo, eles não eram analfabetos. E aí conseguiram posições na sociedade. Eu falo uma coisa interessante. Até conseguiram entrar na faculdade. É claro que tinha uma cota, alguma coisa assim, tá? Para não entrar um judeu. Mas vários entravam e antigamente o pessoal da universidade usava aquelas roupas pretas, aquele chapéu da Europa, tá? E aí o pessoal universitário começou a usar essas roupas também. E as menininhas judias começaram a ficar de olho nesses caras, né? Daí os rabinos falaram que os judeus que estudam religião devem usar também essa capota por uma questão de status. Obviamente, um grupo continua usando isso até hoje, tá bom? Mas nem lembram que o motivo foi simplesmente esse, tá bom? Um motivo social. Imagina se desculpe aí o pessoal que veste essa roupa judeu, eu adoro, eu tenho vários rabinos, um deles se veste assim, mas imagina se no deserto o pessoal usava essa roupa. Eu acho que devia ser alguma coisa muito parecida com a kfia dos árabes, tá bom? Eu acho. Perfeito. E ainda sobre Israel. Então o povo judeu teve 2 momentos, no Egito, na Babilônia. Acabou o período da Babilônia, se espalhou pelo mundo o povo judeu. Na verdade, sim, já estava até antes um pouco espalhado, mas uma grande maioria retornou depois de 70 anos para o Estado judeu, para a região de Israel, tá bom? Sinceramente, eu não sei se eles chamavam de Israel, tinha Judéia e Samara, são nomes antigos. Perfeito. Jerusalém. E aí passamos por vários séculos, aí chegamos nas Primeiras e Segunda Guerras Mundiais, aí acabou a Segunda Guerra Mundial, a ONU ela é fundada e reúne-se uma cúpula de países que decidem pela fundação do Estado de Israel. Mas não é. Opa! Tá bom? É o seguinte, por volta de 1850, principalmente o pessoal que sonhava com a Revolução Comunista, com o ideal de uma sociedade realmente igual, que tem início com a Revolução do Proletariado, mas chega na anarquia, onde a pessoa está político e depois volta para a sua atividade. Quer dizer, eu como dentista, quem sabe, se eu fosse um cara muito fera, aliás, eu até gosto de saúde pública, eu podia ser até um ministro da educação, tomei o meu ego aqui, mas logo depois de uns 5 anos, sei lá, eu retornaria para a minha atividade normal e uma outra pessoa assumiria essa função, tá bom? Então, isso é um sonho, na verdade. Na própria Bíblia fala que os homens são diferentes, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer é justiça social, não é caridade, tá bom? Então, uma parte do que a gente recebe, normalmente 10%, mas dependendo da grana que o cara recebe, pode ser até 50%, se eu não me engano, ele distribui na sociedade, para ter a tal da justiça social. Mas me ajuda, eu me perdi. E ainda sobre o Estado de Israel, que eu falei que o Conselho da ONU se reuniu. Tá, então, gente, uma parte desse pessoal do Bund, que era um partido judeu que participou da Revolução Comunista, percebeu que mesmo na Revolução Comunista o judeu ia ser segunda classe. Aí eles resolveram fazer em Israel um Estado comunista. Eu não uso o nome, eu sou meio radical. O Estado comunista no país, na região de seus antecedentes,
ok? E até hoje existem os kibbutzim, que realmente já visitei alguns, tá? E é muito legal. Realmente, você tem uma sociedade igualitária. Por exemplo, a casa de uma pessoa, ela é melhor de acordo com o tempo que ele está no kibbutz. O pessoal de 50 anos tem uma casa, e com filhos e tal, tem uma casa melhor do que o pessoal que é estudante, e eu acho até que os senhores de idade já têm uma casa menor, não necessitam, tá? Então, o melhor exemplo para mim de uma sociedade que chegou numa pseudo-anarquia é o kibbutz. Verdade que hoje existem poucos, tá bom? A maioria se tornou, se subdividiu em atividades individuais. Um passou a tocar uma parte do campo, outro uma fábrica, se subdividiu, essa é a verdade. Mas alguns continuam sendo uma sociedade igualitária. Perfeito. Mas por que o Estado de Israel foi criado naquela região específica? Gente, minha mãe é sergipana, tá? Olha só, é ali que existia o vínculo histórico, tanto que os comunistas ateus foram para lá, nos idos de 1850. O judeu, sempre teve judeu em Israel, tá bom? Sempre teve naquela judeu região em Israel. Ali sempre teve. Sempre teve, tá bom? E aí, mas com uma visão até mais, vamos dizer, entre aspas, religiosa, tá? Não é bem esse o termo. Então eles achavam que quando o Messias chegasse, você teria o renascimento da pátria judaica, tá bom? Mas quando essa linha comunista resolveu fazer uma sociedade igualitária em Israel, despertou os olhos para outros judeus de outras linhas, de religiosos a de direita. Você tem judeus de todo que é tipo, tá bom? Eu entendo, obviamente, que o ideal seria o judeu que pratica as leis bíblicas, né? Come animais que são próprios para o consumo, participam das festividades judaicas, mas a realidade é que sempre tiveram judeus ligados ao povo, mas sem necessariamente serem ligados à religião ou praticarem assim a religião. Gente, cada um é cada um, né, cara? Então, deixa eu tentar entender para facilitar para os telespectadores. Então, o Estado de Israel foi fundado naquela região específica porque os antepassados, ancestrais do povo israelita, judeu, viveu ali. Isso, óbvio. As terras de Abraão eram ali. As terras de Isaac eram ali. As terras de Jacó eram ali. Sim, mas eu digo uma coisa. Abraão, mesmo Isaac e Jacó, tinham a obrigação de difundir a crença de Deus único e boas ações. Tá bom? A missão dos três era difundir o monoteísmo, a crença no Deus único e a prática das boas ações. Sim, sim. Esse serviço a Deus só foi a formação do povo judeu só aconteceu no Sinai. Lembra que Jacó tinha 12 filhos? Sim. Sendo que ele tinha 4 mulheres. Sim. Então, ele gostava mais da Raquel. Mas ele casou com a Léa porque o pai... A marmota do sogro. Exatamente. E aí, depois, as concubinas também se tornaram esposas. Isso. Tá bom? E aí, esses 12 irmãos de mães diferentes, vamos dizer que eles se achavam num status diferente, vamos dizer assim, tá bom? E aí,
para dar uma lição para a galera, Deus mandou eles serem escravizados no Egito. Para entender, que todo mundo é igual. Tá bom? Eles foram para o Egito, quando José do Egito, o irmão deles, se tornou governador. E séculos depois, a geração dos irmãos... Ou até netos. Eu acho que irmão mesmo. Que se via um tempo lá. A descendência dos irmãos de José do Egito que foram escravizados no Egito. Mas veja bem, Deus está no poder. Sim. Ok? Sim. Então, cara, ele fez um modo de José ir antes, preparou a cama para quando os judeus chegassem, fossem bem recepcionados. Isso. E até praticassem a atividade econômica do pastoreio, que era uma atividade de segunda classe para os egípcios. Sim. Tá bom? Sim. Então, é como eu digo, cara, Deus está no comando. Os judeus chegaram no Egito, foram escravizados, depois essa escravização tem até um monte de história. Na verdade, o faraó começou dando serviços remunerados e não sei mais o que. Foi uma coisa meio gradativa, tá bom? Mas no final foram realmente escravizados, tá bom? E quando eles saíram, até com os milagres e tudo, muita gente que não era judia, descendente de Jacó, das tribos, e inclusive os judeus aí já tinham casado com os egípcios. Exatamente, já tinha misturado. Ó. Mas aí também saíram, ficaram assim fascinados com os milagres e saíram com o povo judeu. Verdade que esse pessoal, como já não tinha uma tradição, estava meio assim, mais no entusiasmo, eles fizeram bezerro de ouro, alguns dos pecados... Porque raízes pagãs do Egito. Que é difícil do cara se libertar, cara, tá bom? Mas os judeus sempre foram esse caldeirão de gente, tá bom? Vou fazer até uma introdução. Esse nariz aqui, tá? Todo mundo diz, porra, é judeu. Mas não, cara. Os Cuzarim foram um povo muito interessante. Eles viviam na região entre a Europa e a Ásia. Eram grandes guerreiros, tá bom? E tinham esse narizinho aqui. E eles perceberam que de um lado tinha os árabes, muçulmanos, e de outro lado tinha os europeus católicos. E dos dois lados tinha judeu negociando. E eles eram politeístas, ou adoravam o sol, sei lá. E aí eles fizeram tipo uma pesquisa com os líderes religiosos judeus, cristãos e muçulmanos. E chegaram à conclusão mais ou menos que, se a raiz é o judaísmo, uma boa parte se converteu, tá bom? Nem todos. O rei se converteu e quem quisesse do povo se converteu. Obviamente, como tendo um reino judeu, muitos judeus migraram para lá, ok? E uma coisa muito interessante, que quando esse povo existia, eles seguraram a onda dos árabes, que tinham um poder bélico muito grande. Quando, depois de, 700 anos, eles romperam esse corredor, os europeus já tiveram uma situação de conter a invasão muçulmana. E mesmo assim, todo o sul da Europa virou muçulmano. Perfeito. Depois foram rechaçados, tudo bem. Perfeito. Mas ainda sobre a fundação de Israel, porque é um assunto complexo, por isso que eu estou repetindo. Okay. É um assunto complexo para a gente, imagina para os telespectadores que não ouvem isso nos jornais, né? Eu desde 12 anos, meu pai era hiperculto, eu fui de um movimento, de um grupo estudantil socialista, comunista, que prega a vida no kibbutz de Israel.
ainda estudei numa escola religiosa. Sim. Então, para mim, isso é mole. Sim, mas para a população que Claro, não ouve eu os jornais entendo, e revistas, meu, se eu perde. entendo. Tu trouxe um assunto muito polêmico sem querer, porque veja bem, naquela região ali, que hoje é o Estado de Israel, antes dele ser criado pela Organização das Nações Unidas, aquele território específico, eu concordo contigo, que foi terra de Abraão, Isaac e Jacó, que são os pais do judaísmo, são os pais dos israelitas. Concordo plenamente contigo, não há dúvida nenhuma. E depois retornaram com Moisés. Perfeito. Só E que foram expulsos pelos babilônios, isso. depois pelos romanos. Perfeito. Mas olha, cara, depois teve outros povos que conquistaram os mongóis da Ásia, um montão, cara. Perfeito. Mas aí, veja bem, ali sempre foi uma região, uma colônia. Nunca foi para os próprios maometanos, era um território, não era uma capital. A capital está lá embaixo na Arábia, na Mesquita de Omã, né? Os árabes, até uma coisa gozada, já aconteceu comigo, cara. Quando eu estava num aeroporto, sei lá onde, era na Europa. E aí, eu estava esperando o avião e tinha um muçulmano também esperando o avião. Aí, era de manhã, eu botei aquele filatélico, não sei se vocês já viram, que bota na cabeça e no braço, porque as tuas ações têm que estar voltadas para o coração e na cabeça. Aí você coloca na mão, porque você não pode só pensar com a cabeça, nem só com o coração. Você tem que ter um meio termo, tá? Mas foi legal que eu tenho, hoje em dia é muito fácil, você pega no celular e vê para onde está Israel, Jerusalém, tá? E o árabe muçulmano fez a mesma coisa. Aí eu fiquei voltado para um lado e o cara exatamente pro oposto. Sério, cara, muito legal. Eu devia ter tirado uma selfie. E aí mostra que o primordial para o muçulmano é Meca. Sim. E para os judeus Jerusalém. Assim como o Vaticano é para os cristãos. Perfeito, mas vamos lá. Naquela região específica onde está o Estado de Israel, antes dele ser fundado, ali viviam judeus israelitas, ali viviam árabes muçulmanos, ali viviam árabes judeus, ali viviam cristãos. Sim. Ali viviam asiáticos, um pouquinho de cada família. Devia ter uma minoria muito pequena. Microminoria. Talvez até mais africano, cara. Aí eu te pergunto, aí criaram o Estado de Israel ali. Ou seja, agora, aquilo ali juridicamente é do judeu. Começaram a conquistar, repito o que já falei, por volta de 1850, os judeus passaram a querer tomar a rédea da sua história. Sim. Voltar a ter a rédea de sua história. Tá bom? Sim. E aí pegaram a onda dos judeus de esquerda, que viram que o judeu vai ser sempre cidadão de segunda classe. E aí começaram a migrar para Israel com o intuito de fazer um lar nacional. Inclusive, já era um deserto, cara, na verdade. Um deserto de gente também, tá bom? Por ser um deserto, era um deserto de gente. Sim. E aí, quando os judeus começaram a se estabelecer e criar atividades econômicas, tá? Quer seja até industriais ou agrárias, começou a ter uma migração de árabes em busca de oportunidades de vida melhor, emprego. E também os cheques árabes contratavam árabes para destruir essas atividades. Olha que loucura. Então, a maioria dos árabes que residem hoje dentro do território de Israel, eles são oriundos da colonização contemporânea dos judeus a partir de 1850. É um troço louco, mas é real. Sim. É igual aqui, gente.
uma boa parte da população do Rio de Janeiro e São Paulo são nordestinos Sim. que vieram para cá em busca de emprego. Sim. Simples assim. Então, naquele território, você tinha judeus, você tinha árabes, você tinha africanos, a microminoria asiática. Aí vai e criam o Estado judeu em cima daquele território, em cima daquele povo. Ó, eu volto a dizer, o local até 1850 era muito pouco habitado, Sim. ok? O local nunca foi um estado de nenhuma civilização, era subúrbio dos romanos, subúrbio dos babilônios, subúrbio de outros povos que conquistaram. Desculpa aqui que de memória eu sou dentista, né? Mas por último dos turcos que são muçulmanos, mas não são árabes, tá? São persas? Não, os turcos estão ali na Europa, cara. Sim, não tem nada a ver com árabe nem persa. Os persas. O Irã que é persa. O Irã que é persa, que já não é árabe, cara. Doideira, mas é verdade. Os três muçulmanos. Os três muçulmanos. E aí, a gente estava falando que nunca foi assim um estado com autonomia, com governo. Era um território. Era um território de alguma potência, largadão. E aí, volto a dizer, um grupo de judeus resolveu tomar a história nas suas mãos, a princípio, judeus decepcionados com a esquerda, mas também de todos os outros pensamentos, tá? E resolveram criar o Estado judeu já em 1850. Esse negócio de que a indenização do Holocausto é balela. Balela. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Perfeito. Agora vamos avançar. Falamos bem de Israel, ficou bem explicado, bem mastigado. Agora é o seguinte, Salomão, ainda sobre esse assunto, existe uma dúvida boba, mas que é bom explicar. Dentro de Israel existem dois povos, somente, o israelense e o israelita. Não, peraí, vamos lá. Você tem, morando em Israel, olha só, morando em Israel, você tem o israelense, que é o judeu que nasceu lá, ok? Uma pausa. O israelense é qualquer pessoa que nasceu no território de Israel. Verdade. Perfeito. Por exemplo, voltar. Eu sou brasileiro. Vai ter um filho Eu lá. caso com a japonesa e meu filho nasce em Israel, é israelense. É verdade que para conseguir o visto é igual ir para os Estados Unidos, né, cara? Sim. Se você quer ir para os Estados Unidos, você tem que cumprir a mostrar burocracia, que você vai trabalhar lá. Para poder tirar o visto. Isso. É verdade que um judeu é quem é filho de mãe judia, mas pela lei do retorno, como Hitler botava no crematório filho de pai não judeu, filho de mãe não judia com pai judeu, o status até hoje, para a lei do retorno, tá bom? Até hoje é que pai ou mãe judeu, eu acho até que avô, hein? Que Hitler era avô também, tem direito a uma cidadania automática. Automática, perfeito. Tá bom? Agora você tinha dito. Avançando, então vamos lá. ainda Israel, os povos Vamos que lá. vivem lá, além do israelense. Então vamos lá. Você tem o israelense, que é o cara que nasceu em Israel, podendo ou não ser judeu. Perfeito. Legal. E aí o israelense pode ser o druso. Druso, cara, são muçulmanos, mas eles são fiéis ao local onde estão. Então eu digo para você, tem druso no exército israelense, tem druso no exército libanês e no exército egípcio. Não sei se tem druso dentro do grupo árabe terrorista, Hamas e sei lá mais o que. Realmente eu acho até que não tem, porque eles devem estar no exército libanês, mas não no Hezbollah.
como o Hezbollah não é oficialmente a representação de um Estado... É um partido político. É verdade, na Cisjordânia, o povo democraticamente elegeu os caras. Sim. Verdade. Agora, eu realmente não sei se tem druso fazendo atentado. Realmente não sei. Ou mesmo... Não tem, porque os drusos, cara... a maioria dos drusos moram no norte de Israel. Então, não tem na faixa de Gaza e mesmo na Cisjordânia. Agora, Salomão, ainda sobre o Estado de Israel, nós temos o israelense, que é qualquer pessoa que nasce em território de Israel, podendo ser judeu ou não. Você tem o israelita, que é o judeu nascido em qualquer lugar do mundo, que tem sangue de Abraão. Mas o israelita é o judeu, professa a religião mosaica, é isso? Ele é monoteísta. Ele é judeu, mas tem sangue de Abraão nas veias. Ele é descendente de Abraão. O cara pode se converter. Ok. Então, o cara que se converteu pode ou não ter sangue de Abraão. Por exemplo... Qualquer um pode ser judeu desde que se converta ao judaísmo. Desde que se converta, tá bom? Mas dentro de Israel você tem o israelita, que é o descendente de Abraão, que nasceu em qualquer lugar do mundo e vive em Israel. Dentro de Israel, você também tem o israelita. Eu não uso esse nome israelita, eu uso o nome judeu. Sim. Tá bom? Mas para facilitar para o telespectador, há essas diferenças. É mais fácil para a galera. É mais fácil, assim. isso. Exato, tá bom. Tá? Porque, por exemplo, você é israelita judeu. Israelita porque você é descendente de Abraão, você tem sangue de Abraão nas veias, e você é judeu porque você professa a fé judaica. Se o pessoal entende assim, tudo bem. Perfeito. Mas eu vou fazer aqui volto a dizer, insistir nesse ponto. Eu quase que posso garantir que tenho sangue de judeu. Sim. Sabe por quê? Por quê? Meu pai disse para mim, eu disse para meus filhos, e meu avô, bisavô, sei lá o que, foi dizendo na minha cadeia de antecedente, que eu sou levi, tá bom? Ou seja, Levi é aquela tribo... Dos levitas. Sim, que é descendente de Moisés e dos primos de Moisés. Isso. E Cohen são os descendentes de Arão. Arão, que é o irmão de Moisés. Arão era incumbido de fazer o ritual ele era o sacerdote, ele era o líder espiritual. Tá? Os levitas, eles tinham a função de auxiliar os coanim, eles tinham a função de participar das cerimônias cantando, tinham a função de ser os guardas do templo, e o mais bacana, eles estavam espalhados entre as 12 tribos, porque eles eram os professores. Tanto que tem, posso falar demais? Eu falo, cara, desculpa. Fica à vontade. Tanto que tem uma coisa legal, tem muito pouco Levi. Por quê? Em relação a Cohen. Porque os Levi estavam espalhados entre as 10 tribos que foram expulsas antes dos romanos de Israel. Alguns continuaram e tal, mas hoje em dia existem esses 3 estados dentro dos judeus: Cohen, Levi e judeu, tá bom? E daí, como os levitas estavam espalhados entre os judeus, tem muito pouco levita nas comunidades. Agora, uma coisa interessante, cara, eu já viajei por alguns países, tá? Até para a China eu fui para comprar máquina e não sei mais o que. E sempre, tudo que é lugar, até Israel, tem pouco Levi. No Brasil, por incrível que pareça, tem uma quantidade boa de Levi.
Não sei te explicar esse fenômeno. Hoje, a Reserva Nacional Guinha Pequena, a gente era uns 16 caras. Tinham 4 Levi, meu. Muita coisa. Uma coisa gozada. E é muita coisa hoje em dia. Uma proporção gozada para 15 pessoas. Agora, sem fugir do assunto, vamos lá, cara. Vamos lá. Então, dentro de Israel você tem o israelense, dentro de Israel você tem o israelense, o israelita, e você tem os estrangeiros que vão lá fazer negócio e vão embora. Claro. Perfeito. Assim como qualquer país tem. Perfeito. Posso contar uma outra coisa Pode. gozada? Cara, eu tive um sócio que ele, na verdade, ele foi até o capitalista da minha empresa, mas ele se tornou sócio porque o genro dele veio a falecer, então ele se tornou sócio da empresa e tal. Ele também já, desde o começo ele disse que no tempo que a gente era microempresa, que ele ia querer ser sócio. Então, ele trabalhava com um sujeito, eles foram muito legal, os caras, dentre outras coisas, Serpro e BMEC, eles participaram, e o Ivânio, ele foi assim o comercial do Hirohito, tá bom? Aliás, ele teve uma coisa muito interessante, você aqui que é o neotrabalhismo, tem uma coisa legal que o Vargas fazia, cara. Ele era vaidoso, tá bom? Então ele gostava de caras altos na sua guarda pessoal. E onde tem gente alta no Brasil? No Sul. Sim. Tá bom? Descendentes de alemães e italianos. Então eles vinham para ser guarda pessoal do Getúlio. Sim. Um governador de Santa Catarina, ele viu, olha só, se eu tenho uma rapaziada lá no Rio, os que forem melhores de estudo, eu posso dar uma bolsa na FGV para eles voltarem para Santa Catarina e trabalharem um tempo como funcionários públicos. E isso foi o que o Hirohito e o Ivânio fizeram por muito tempo. Depois foram fazer outros negócios e tal, e como eu estava falando, o Ivânio participou da introdução da carne bovina e suína e de aves no mercado árabe. E eu estou falando muito, mas no Brasil as coisas são meio demoradas, né? Sim. Então o Ivânio sempre saía, vamos dizer, atrasado com o preço que ele poderia vender. E aí ele pegava um avião, muitas vezes até Israel. Em Israel, ele ia, no lugar de receber um visto no passaporte, ele ganhava um ticketzinho. Com esse ticket, para dizer que está em Israel, daí ele pegava um táxi até a fronteira com a Cisjordânia. Na Cisjordânia ele pegava um outro táxi, chegava na Jordânia, chegava para o motorista de táxi e falava assim: olha, em 48 horas a gente chega no Iraque, né? Que era o maior comprador de carne. Mas vamos fazer o seguinte: quanto você quer para eu dirigir metade do caminho, você metade, e assim ele tinha tempo para participar do leilão, sei lá, e assim a carne do Sul foi introduzida no mercado árabe, e daí nós somos um dos maiores produtores de carne do mundo hoje, né? Perfeito. Agora, Salomão, vamos avançando. A faixa de Gaza pertence a quem? Ao Egito. Não pertence nem ao Israel, nem ao Palestina. Vamos até corrigir, meu. Dentro do território prometido para os judeus, que para você ter uma ideia, é a margem ocidental do Jordão, mais ou menos a atual Israel, tá bom? Com a faixa de Gaza e com a Cisjordânia, sendo que lá embaixo, Eilat não é judia, tá bom?
E lá em cima, Chipre, meu? Sidom, que é uma cidade egípcia, é judia, tá bom? Mas tudo isso junto dá o tamanho de Sergipe. Para a gente que é brasileiro, isso não é nada, né? E aí, comparado com o mundo árabe, que começa lá na Ásia e acaba na África, não é nada. E aí, volta a pergunta, por favor. A faixa de Gaza pertence a quem? A faixa de Gaza. Então, quando dá... então, a faixa de Gaza, ela pertencia ao Egito, quando houve a devolução a criação do Estado judeu, a proclamação do Estado judeu, a faixa de Gaza pertencia com certeza ao Egito e a Cisjordânia, a Jordânia. Novamente eu falo, que absurdo! A Jordânia deve ser 5 vezes maior do que o território de Israel, e ainda dividiram o território de Israel para dar um acerto devido à força do petróleo árabe, né? Dividiram ainda, colocaram a Cisjordânia, que é realmente o berço da história judaica, como jordaniana, árabe, né? Muçulmana, como você quiser chamar, e a faixa de Gaza, que era dos filisteus, colocaram como dos egípcios. E é verdade, o rei Davi, que foi assim o maior consolidador do Estado judeu, não conseguiu derrotar os filisteus. Agora, cara, isso é importantíssimo. Filisteu, filipinos, Filisteia, eles são um povo oriundo do Mediterrâneo, tá bom? Eles estavam lá desde os tempos da Bíblia, mas eles não são semitas, não são filhos de Abraão. Semita é os judeus e os árabes. Verdade. Os árabes andaram por aí, quer dizer, foram em outros locais muçulmanos e pegaram outras feições. Da mesma maneira que judeus ficaram lourinhos na Europa, tem judeu na China, eu tive aí agora, mas eles são contemporâneos, tá? Mas eu acho que já tinha no passado. Judeu chinês, eu vi muito pouquinho, mas vi, tá bom? E eram convertidos. E judeu negro, cara, da rainha de Sabá. Então, quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, ela era uma pessoa importante, né? E uma comitiva de judeus voltou com ela. E aí originou os judeus etíopes, tá? Então tem judeu de tudo que é tipo. E volto a dizer, a Cisjordânia era egípcia, tá bom? Árabe, conquistada pelos judeus em 67, mas devolveram. E em 73, cara, pegaram 2 vezes. Aí eles agregaram, seguraram a onda. Da mesma maneira com a Cisjordânia. Você tem um vizinho, fica jogando papel toda hora em você, tu vai ter uma hora que você vai tomar uma atitude, né? E isso é a verdade. E os filisteus, ficando bem claro, eles não são semitas. Semitas são os árabes e judeus. Os turcos são muçulmanos, mas não são semitas, e o iraniano é a mesma coisa. Perfeito. Mas ainda sobre a faixa de Gaza, tu explicou aí que a faixa de Gaza pertence ao Egito, mas em alguns momentos históricos já pertenceu ao povo judeu. Nunca. Os filisteus foram derrotados pelos babilônios
diferentemente dos judeus, eles não conseguiram manter uma cultura, se miscigenaram na região, tá bom? Então eles acabaram, tá bom? Israel nunca teve a soberania sobre a faixa de Gaza. Minto, quando eles conquistaram 2 vezes, o Tratado de Tordesilhas, todo mundo lembra do primário, estamos dizendo que a Amazônia é espanhola, pô. Entendeu? Então, vamos reduzir o Brasil, pô. Então, por isso que eu entendo que Gaza hoje é um território de Israel. E digo mais, o nosso amigo Sharon, tá bom? Que todo mundo fala que é um demônio, inclusive a esquerda judia, tá bom? Ariel Sharon. Ele, para mostrar que meu entendimento, tá bom? Eu sou um cara meio fora da caixinha. O meu entendimento, aliás, o fora da caixinha para mim é que eu achava que ele era o Messias, tá bom? Estou falando agora em rede nacional. Eu só falei isso para poucos amigos e, obviamente, todo mundo falou que eu sou maluco. Verdade. Mas o Sharon, ele devolveu autonomia para a faixa de Gaza, tá bom? Para mostrar, inclusive, habitantes judeus da região foram praticamente expulsos por exército de Israel. Tem um filho de um amigo meu, ele foi para a região, subiu num telhado e foi retirado à força pelo exército de Israel, tá bom? Então, no governo de Ariel Sharon, ele fez o exército de Israel retirar todos os moradores judeus da faixa de Gaza. Fez. Removeu todo mundo. Sim, e deu autonomia para o local num plano de até do futuro ser um Estado, tá bom? Mas, obviamente, claro, cara, depois você mostra aí, não sei como no teu podcast, a foto do time palestino da Síria. Mostra para aquela câmera ali. Ali, ó. Olha que legal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Time palestino. Quem é da nação rubro-negra sabe que esse time é um time chileno, que foi assim fundado pela comunidade palestina, que não existe, pelos árabes da região daquele pedaço do Oriente Médio, que moram hoje no Chile. E repara, gente, o mapa da Palestina é todo o lado oeste do Jordão. Salomão, mostra para cá. Desculpa. Ou seja, gente, para comunidade árabe, para os árabes muçulmanos, não existe Israel. Essa simples camisa de um time sul-americano prova isso. Só não vê quem não quer. Então, Ariel Sharon devolveu a faixa de Gaza para os palestinos. Para os árabes que viviam lá. Acabou. Porque palestino, volto a dizer, são os filisteus. Ok. Para os árabes que moravam lá, tudo bem. Ok. Foi a Palestina inglesa foi dividida em 3 territórios. Um montão para a Jordânia, um montinho seria o Estado palestino, árabe palestino. Olha que legal, eles botam esse nome, até eu me confundo, entendeu? Como é fala aí que eu sou meio disléxico, capcioso o negócio, tá bom? Até eu me confundo. Então, a ideia
voltando dos árabes, é que um local que já foi muçulmano não pode deixar de ser. E já vou adiantando, gente. Europa que se cuide. Eles vão entrar na Europa sem dar um tiro. Incrível! Eu estou percebendo agora, desculpa, estou falando alto, hein, gente? Fica à vontade. Mas eu estou percebendo agora que até nos Estados Unidos eles estão entrando, meu. Não é legal? Eu não sabia. Desse último ano eu percebi isso. No Brasil eu já tinha uma ideia, tá bom? Tem aquela galera lá do Sul, então eu já tinha uma ideia. Agora, Salomão, ainda sobre esse assunto, você é a favor ou contra a criação do Estado da Palestina? Radicalmente contra. Não existe. Você vai criar alguma coisa que não existe, cara? Volto a dizer, Israel, tá bom, conquistou, me desculpe, olha, gente, vai ter judeu que vai ficar pé da vida comigo, tá bom? Muitos, mas eu estou expressando o que eu acho desde os 16 anos de idade. Aliás, eu vou contar uma história, já que é para contar. Quando teve essa invasão um ano atrás, eu não sei se estou falando demais, vai ter gente que... Fala próximo do microfone. Eu não sei se vai... Eu estou me empolgando aqui. Mas quando teve essa invasão, eu, sei lá, na semana, eu liguei para 3 amigos meus brasileiros. Que moravam aqui ou lá? Não, lá, que foram para Israel com uns 20 anos de idade. O primeiro é um amigo meu, que nasceu numa família religiosa, que come Shabbat, kasher, essas coisas todas, tá? E é um cara brabo. Ele é brabo, tá? Ele é brabo. Doni, até esse negócio de kasher, no lugar em casa, por acaso, a menina que trabalhava com ele, quando ele foi para Israel lá com uns 30 anos, sei lá, trabalha comigo. E nesse negócio de kasher, a Maria sofreu com ele, cara. A mulher dele não é boa. Hoje a Maria, quem quiser contratar a Maria para um buffet kasher, ela sabe de tudo que é lei, tá bom? Mas ela trabalha com a gente, a minha mulher vai me matar. Mas esse cara é um cara, assim, de posições muito firmes. Personalidade tá forte, muito, atitude. Muito. E o que ele falou? Eu liguei para ele, ele falou, tem que entrar, acabar, mas muito cuidado com a população civil, tá bom? Muito cuidado. Ele estava muito preocupado com a população civil, tá bom? Aí eu liguei para um outro amigo meu, eu já falei que eu era de uma linha de esquerda, meio metido intelectual, e eu tinha um outro amigo que também era nesse nível, tá bom? Judeu também. E a gente tinha noção perfeita que o ideal é um mundo anarquista, tá bom? Eu acho que mais de 80% das pessoas de esquerda não tem nem noção do sonho anarquista, tá bom? E eu liguei para ele, esse cara estava perdido. É um cara assim, bem legal, de convicções, alegre, muito bom, alegre pra caramba, cara. Esse cara e o que ele falou quando tu ligou para ele? Sabe que é um cara tonto? Perdido. Talvez porque ele continue até... eu tenho 62, ele tem no máximo 63 e no mínimo tá bom? E aí ele estava perdido, sem chão, tá bom? E continua, tá bom? Porque ele não passou pelo processo de saber que Deus existe, tá bom? A gente já está caminhando para o final, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas deixa eu falar do terceiro. Tá, fala o terceiro. O terceiro é um amigo meu, que, meu amigo, ele era o melhor aluno da turma, passou para uma das melhores faculdades do Brasil, tem uma posição de destaque no mundo acadêmico de Israel. Quando a gente tinha 16 anos e teve a devolução do Sinai, e eu queria passar para as crianças que é tudo ou nada, Gaza vai junto ou não, ele chegou para mim e falou assim,
Não, ele me chama de Adir, na verdade, eu sou Salomão Adir Kibbensteberg. E ele tem um nome parecido com o meu, vai. Então, esse meu amigo, que é um intelectual, tá bom? Que chegou para mim e falou para não botar minhoca na cabeça das crianças. Todo mundo, judeu, não judeu, esquerda, direita, está a favor da devolução dos sinais sem Gaza, para eu não botar minhoca na cabeça das crianças. E ele estava assim, horrorizado com o que aconteceu, até porque o namorado da sobrinha dele, que estava fazendo um bico como garçom, foi assassinado. Naquela festa? Naquela festa. Meu Deus. Aí ele estava realmente, eu peguei ele num momento de adrenalina, né? Aí ele falou para mim, eu falei assim, ele falou que tinha que entrar e acabar. Mais ou menos assim, esse cara, ele é muito culto, ele não fala desses termos. E aí eu falei, poxa, cara, você falando isso, eu estou me sentindo assim muito inteligente. Afinal de contas, você lembra daquele fato quando eu tinha 16 anos? Ele vira para mim e fala, você é inteligente também. Ou você é inteligente. Eu sei que foi o melhor elogio que eu recebi na minha vida. Eu sou meio metido a besta mesmo. Agora, Salomão, estamos caminhando para o final. Eu poderia ficar com você aqui o dia inteiro, mas nós temos hora. Porque o papo está muito bom. Mas eu tenho uma última pergunta. Diga. Que ela é muito complexa. Começou a guerra na faixa de Gaza, ela já está chegando no Líbano, já chegou no Líbano. Como é que vai terminar isso e se isso vai parar? Meu amigo, profeta Salomão maluco, que é um dentista. Eu digo o seguinte, o pai dessa história é o Irã. O Irã era um país até os anos 80, na dinastia dos Shahs Reza Pahlavi e tal, um país de primeira linha. Inclusive, eu acho que o estádio de futebol lá do Irã foi construído por Israel. Não tenho certeza não, tá? Alguma coisa grande, assim, foi para brasileiro, grande estádio, pode ter sido o local lá, o senado dele, sei lá. Foi feito por Israel. E aí existia uma cooperação, uma atividade econômica entre o Irã e Israel. E era um país assim muito liberal. Com a tomada do poder em 80 dessa radicalismo islâmico, o Islã, querendo ou não, tem hoje uma bomba atômica, gente. Israel já foi lá uma vez e atrasou o plano, tá bom? De vez em quando eu acho que eles fazem umas coisinhas também que não são divulgadas, tá bom, para atrasar esse plano. Mas vai chegar uma hora que esses caras vão ter a bomba atômica. Mas, gente, chute de Salomão, como Deus está no poder, vai acabar que Israel vai acabar com essa brincadeira. É claro que os Estados Unidos vai ter que dar uma mãozinha, né, cara? Mas, olha, eu li numa fonte de informação que vai custar 1.000 aviões dos 2.000 aviões de Israel. Quem está me falando, ouvindo falar, eu acho que eu sou maluco. Mas eu acho que eu sou um cara realista, só para finalizar. Eu te falei que eu sou dentista, tá bom? Meu pai era dentista em Caxias, tá bom? Ele assim, sempre me trouxe umas dentaduras para eu montar, tá bom? E, cara, eu entrei na faculdade pensando em montar dentadura. No primeiro ano, eu vi que o lance é prevenir a cárie, cara. Tá bom? E eu passei a ir para a linha da prevenção oral, que na verdade acaba sendo, além da prevenção em saúde, é o que dá resultado, gente. Aliás, em praticamente tudo. Então, eu não sei se eu me perdi um pouco nessa viagem,
mas esse pessoal que está no... que está na... Faixa de Gaza? Não! Irã? O pessoal que está no Irã vai perder o poder. Existe uma sociedade iraniana que está torcendo para isso, e o Irã vai voltar a ser um país liberal, e eu acho que eles têm muitas riquezas, e um cara aí, brasileiro, olha que legal pra gente, meu. Ele falou que Brasil, alguns países da África têm muitas riquezas, e junto com a China vamos ser um grande polo econômico. Cara, se eu tiver certo, é bom, né, cara? Amém. Amém. Salomão, infelizmente chegamos ao final. Antes de encerrar, eu vou te dar 2 minutos para as suas considerações finais. Gente, é a primeira vez que eu falo no rádio, mas eu acho que eu conseguia transmitir alguma coisa para as pessoas. Muitas, inclusive rabinos, pensam como eu, mas obviamente é a minoria, tá bom? Eu tenho amigos que pensam como eu, mas obviamente é a minoria. A minha esposa vai me bater, cara. A minha esposa, ela sonha com a paz. Mas o que eu posso fazer, cara? Eu sou realista, cara, e eu mudo de opinião fácil. Quem trabalhou comigo tinha uma fábrica. A coisa que eu ficava mais feliz era quando alguém demonstrava que eu estou errado, tá bom? Porque eu estou pagando pro cara. Então, eu quero demonstrar que eu estou errado, tá bom? Eu tinha, inclusive, certa dificuldade de falar com pessoas que executam tarefas que não precisam raciocinar, mas precisam existir para o produto ser pronto. Mas aí não tem problema. Não sei se a Madá está ouvindo aí. A Madá, ela é tradutora. E é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Desculpa que eu sou meio enrolado e prolixo. Abraço. Salomão, eu agradeço a sua presença. Quero deixar claro aos telespectadores que as portas estão abertas para o Salomão e que ele vai voltar aqui no podcast mais vezes, inclusive para trazer outros colegas entendedores dos mesmos assuntos, para que a gente possa sempre educar, orientar e informar você, que é o nosso telespectador. Encerro mais um podcast Neotrabalhismo. Não esqueça de compartilhar, comentar, deixe seu like. Um forte abraço.